futebol. Vamos falar sobre esporte com Billy Lima. Ele é repórter e editor do portal do torcedor.net. Billy, portal do torcedor.net. As pessoas guardarem esse portal do torcedor.net para quando quiser saber de futebol e outros esportes. Tem tudo lá. E lá no seu blog, no seu site, no seu portal, tudo, né? No seu site. Muito prazer em recebê-lo aqui. Boa noite. Eu te confesso uma coisa. Fiquei com uma grande expectativa do jogo do Atlético contra o Racing. Grande expectativa. Eu acho que isso aqui não é um programa de esporte. Isso aqui é um programa de debate, de jornalismo. Isso aqui não é programa de futebol, é um programa de jornalismo. Eu, que esses dias estava falando aí com uma professora de redação que veio aqui, o Ivan não estava aqui não, mas eu estava falando com ela o seguinte, que se a pessoa pensar só em futebol, como infelizmente até pessoas aqui do meio de comunicação, até pessoas que podiam estar com a cabeça aberta, que só pensa em futebol, a pessoa fica bestificada, é bestial, né? Futebol é uma das coisas, tem filosofia, tem economia, tem política, tem sociologia, tem cultura, tem teatro, tem cinema, tem amizade, tem esporte. Tem a música. Tem música, tem milhões de coisas. Então, aquela visão de antolho, aqueles antolhos igual um burro coloca, só pensar em futebol, como muitas pessoas, infelizmente, pensam assim. E ontem eu entrei num shopping e vi lá aquele senhor que fica dentro dos banheiros do shopping. Aí eu saí, estava discutindo com outra pessoa. Ele saiu do banheiro e voltei para parabenizá-lo. Estavam discutindo, não o futebol, como toda hora você vê, discutindo quem vai entrar no país, se um país vai melhorar, se vai piorar, discutindo criticamente. Eu voltei e falei, meu senhor, parabéns, viu? Voltei aqui para te dizer isso. Mas nós estamos aqui conversando de ideias, inclusive quem mexe com futebol, tem de mexer com ideias. Os maiores cronistas hoje, Tostão, que é um literato, que fala muito, Juca Kfouri, que é um cara até à esquerda, um cara que tem ideias, que mexe com ideias. Armando Nogueira, não sei se está vivo. Está vivo ainda? Não. Está morto, né? Mas pensava mais em ideias. João Saldanha, que era um intelectual, um escritor. O Sócrates. Sócrates. Então, o futebol nessa bitolação, como infelizmente muitas pessoas, até do meio de comunicação, pensa, né? Mas eu estou te contando isso porque eu fiquei com uma grande expectativa que futebol tem essa coisa forte do entretenimento, né? Até porque o futebol tem um pouco de política também, né? É, uma metáfora do Brasil, da vida, né? Mas aquele jogo, começando pelo jogo do Atlético, foi um jogo emocionante demais, né? Puxa vida. Jogo muito bom, emocionante. O Atlético em nenhum momento deixou com que o Racing tomasse conta do jogo. Porque a intenção dele... E o time deles, raçudo, né? Exatamente. A intenção do Racing era chegar aqui, marcar um gol e tentar fazer aquela catimba argentina como costumeiramente eles fazem. Como todo mundo sabe que o argentino e o uruguaio gostam muito daquela catimba. Né? Tem aquela raça, aquela catimba, aquela vibração, às vezes até em excesso, que acaba provocando o adversário. Mas eles não contavam que o Carlos poderia fazer aquele gol espírita. Um gol... Espírita era gol do Dadá, né? Exatamente. Tá chamando gol e o Carlos fez um gol que eu até dei o nome de gol cruzado invertido. Porque ele fez um gol, ele estava de costa. Deu uma lambada, né? Exatamente. Ele estava de costa, conseguiu bater o chute cruzado, a bola bateu cruzada e entrou. O goleiro nunca pegaria essa bola. Ele nunca poderia passar pela cabeça dele que essa jogada terminaria num gol. E esse gol facilitou demais a vida do Atlético, né? Claro que a partir daí o Racing acabou partindo para cima, fez aquele gol, mas isso em nenhum momento com o apoio da torcida ali, o Atlético acabou deixando se abater por esse gol e partiu para cima. Teve o pênalti perdido, que o Lucas Prato já perde o segundo pênalti já jogando pelo Atlético, segunda carreira dele, ele que é um exímio batedor de pênaltis, mas isso também não abateu o time do Atlético, que continuou com a pressão, mesmo o Racing batendo demais, fazendo muitas faltas, ele conseguiu marcar aquele gol no finalzinho que deu uma tranquilidade maior para o time do Atlético, passando assim para a próxima fase para enfrentar o São Paulo, né? Reeditando a edição de 2013, quando o Atlético eliminou o São Paulo também. Beleza. Agora vamos falar do próximo jogo, que é essa decisão do Campeonato Mineiro, né? E eu estava querendo complementar com você só a título, né, de falar de crônica. Tem muitas pessoas, eu sou um jornalista de política, falei, ele não entende de futebol. E eu falo, não entende de futebol longo, mas no Museu do Futebol do Mineirão tem um poema meu lá,
sobre futebol, entende? Bacana. E aí não entende, mas entende, né? Acha que só aquele blá 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 de ficar lendo notícia, que o jogador disse mas isso. Tem lá, tá imortalizado lá. Tá lá no Museu do Mineirão. Complementando, se meu uma nome vez, também tá lá. Se você puder até ler ou chamar Go God Gold. Mas o Atlético e a América, como é que você analisa? Quem que está levando vantagem? O professor Pardal Aguirre se safou naquele jogo, já vai para o próximo melhor, né? Pois é, o Atlético, com todo respeito ao América, né, leva uma certa vantagem, claro, sobre o Coelho. Por quê? É uma equipe mais, vamos dizer assim, compactada, né? Que o Aguirre hoje tem mais condições de mais peças para poder mexer no seu time. Claro que tem algumas ressalvas, como o Casares, que não vem jogando, teve um problema na perna, não vai jogar, o Dátulo, que está machucado, o Luan, que fez uma cirurgia, mas mesmo assim o elenco do Atlético hoje é muito forte. Claro que o Givanildo Oliveira é um técnico muito experiente, sabe o que fazer. Não é por acaso que ele ganhou o melhor técnico ano passado. O melhor técnico do campeonato aqui em Minas Gerais. É claro que ele sabe o que fazer, ele também tem a sua maneira de armar um time para fazer com que a mesma coisa que ele fez com o Atlético na primeira partida e com o Cruzeiro nas duas partidas. Ele conseguiu dar o nó tático, o nó cego, né? O nó tático era antigo, hoje ele dá o nó cego, que não consegue desatar. E você sabe qual vai ser? Você tem alguma iluminação para saber qual que vai ser o time do Atlético, quem joga e quem não joga? Só próximo meia hora antes da partida. Só na cabeça do Aguirre. Exatamente. Os treinadores fechando os portões, nada de divulgação de jogadores, quem joga, quem não joga. Eu acho ainda que o Aguirre deve poupar 2, 3 jogadores, né? Que na outra semana já tem. O jogo importante é o da Libertadores, na quarta-feira. São Paulo. Contra Duas São Paulo. quarta-feiras consecutivas. Então vai ser um jogo mais difícil. Então se ele puder poupar, e claro, 2, 3 jogadores, com certeza a torcida não vai ficar chateada por isso, porque prioridade é Libertadores. Mas né? ao mesmo tempo ele vai querer ganhar Certamente. Certamente. Assim, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho pega. Esse negócio se correr, o bicho pega. Se ficar, esse o Coelho negócio é de campeão. descansar Então... jogador é bobagem, né? Eu lembro aí vários jogos, lembro do Cruzeiro, quando ele perdeu aqui para um time argentino no Mineirão. Perdeu um jogo, todo mundo achou que ele ia ganhar. Ficou lá 10 dias descansando, o cara fica muito descansado e não joga. Descansa demais também e E acaba joga, esquecendo né? como é que joga a bola, né? Tem que colocar os caras para jogar vôlei, os caras jogam quase todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Isso é fácil. Ontem, o jogo do Cruzeiro contra o Campinense pela Copa do Brasil teve... Todo mundo achava que fosse um jogo fácil. O Cruzeiro poderia aplicar uma goleada de 5, 4-0. Mas não teve nada disso. O jogo foi muito difícil. O Campinense dificultou as coisas para o Cruzeiro. Um pedaço que eu vi, o Campinense estava dando um sufoco. Exatamente, não vi um pedaço. Exatamente. Correu o risco do Cruzeiro ficar fora da Copa do Brasil. Perder mais uma, né? Perder mais uma. Exatamente, por um empate do Campinense. Por quê? O Cruzeiro não jogava pela Copa do Brasil já tinha mais de uma semana, porque estava descansando, né, vamos dizer assim, por causa do calendário. Agora já joga na próxima terça-feira contra o Londrina. Sim. Então isso também influencia muito. Às vezes o jogador fica só treinando, não joga, acaba... Treino é treino, jogo é jogo. Exatamente por isso. Você treina a semana inteira, mas o joga um dia só, por exemplo. Então você tem que praticar mais os jogos oficiais, né? Mas você estava dizendo aqui, antes da gente entrar no ar, que o América contratou um jogador interessante, jogador, contratação boa. Bom jogador, tá vindo Conta do Vasco, pra gente. O William Barbie, todo mundo lembra Não dele. joga, né? Ele não joga agora, né? Não Claro que tem, tá chegando não tem, ainda, não tá vai chegando. oficializar a contratação, a documentação direitinho. É um bom jogador, 23 anos, é um jogador de correria. Para o América, que gosta de jogar, né, nos contra-ataques, pelo menos nos últimos jogos que a gente acabou assistindo, é um jogador que encaixa perfeitamente no esquema do Givanildo Oliveira. Para o Campeonato Brasileiro vai ser ótimo. Por quê? Vai ajudar bastante o América, porque precisa de elenco para o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo e para se manter na Série A da primeira divisão do Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? O América vai ter de se organizar muito, Organizar né? bastante. Então sobe, vira um trampolim, né? E sobe e desce, né? Sobe Exatamente. e desce. E pode Volta perder outra o vez para a Brian, segundona, né? Exato. Pode perder o Brian, um bom lateral do América. Para onde está indo? Pode estar indo para o Atlético. O Cruzeiro teve O Atlético interesse. daqui? O Atlético Mineiro. O Cruzeiro teve interesse, mas está de stand-by, aguardando um próximo treinador para saber se contrata ou não. Mas o Atlético também já mostrou interesse, porque o Douglas Santos vai para a seleção e pode ficar aí até 18 rodadas fora do Atlético. Então vai precisar de um lateral. 18 rodadas, porque vai Muita Copa coisa. América e Olimpíadas, né? Sim. Então precisa de um lateral e talvez ele pode pintar também no Atlético.
desfalcando o América para o Atlético. Desfalcando o América para o Atlético, Dizem o que Atlético foi desfalcado dizem pela que CBF, o Rio né? corre para o mar, né? O Atlético Pois é mais forte. É. Billy, agradeço muito a sua participação. Portal do Torcedor.net. Ou Billy Lima nas redes sociais também. Nas que redes tem sociais tudo, também. Entra lá no seu site, só procurar. Portal do Torcedor.net. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Olha, para mim nunca é o último dia. Sempre é o primeiro dia. Sempre. Eu sempre coloquei essa filosofia na vida. Agora, o jornal aqui, Redação BH News, está igual a presidente Dilma, que deve levar em um gancho de 180 dias e não sabe se volta. Aqui vai ter um gancho de 2 meses. O jornal vai sair do ar, vai ser suspenso durante 2 meses. Eu agradeço muito a sua companhia. Estou apresentando Redação desde junho do ano passado, portanto, há quase um ano, com comentários, com opiniões, com entrevistas, como você viu aqui, em forma de debate, tentando dar aqui ao jornal um pique verdadeiramente jornalístico, de ideias, que são coisas que muitas pessoas, muitas vezes até de comunicação mesmo, não entendem, tentando fazer um bom jornal. E mesmo se errando em uma opinião ou outra, fazendo com sinceridade, sem interesse, sem puxar para lá ou para cá, sem levar daqui ou de lá. Portanto, eu fiz esse papel aqui e vamos ver daqui a 2 meses como volta o jornalismo aqui da BH News, porque não há ainda definição. Um bom final de semana para você, tudo bom e até mais, até mais. A nave se vá.